Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história? Tem certeza? Muito bem-vindos a mais um episódio do EspantoCast, seu podcast espantoso. É uma alegria imensa mais uma vez estarmos aqui e hoje o nosso episódio é uma continuação do episódio 6, no qual já iniciamos a tratar sobre o Triângulo das Bermudas. Estamos aqui mais uma vez, Beto, que sou eu, seu host, e o nosso querido especialista em assuntos paranormais, assuntos espantosos, o Cafuras. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui em mais um episódio do EspantoCast. Espero que todos tenham gostado do episódio anterior e estejam curiosos para saber o que vai ocorrer agora. Aproveitando a oportunidade, reforçando aqui os nossos melhores abraços, nossos melhores cumprimentos à nossa querida audiência. Até abordar sobre isso, Cafuras, me questionaram aqui em algum momento, na semana passada, quem era a nossa audiência na República Tcheca. Como assim? O pessoal lá fala português? Na verdade, é a comunidade brasileira na República Tcheca que nos ouviu. Mandamos um abraço, mais uma vez, um abraço muito forte para nossos ouvintes na República Tcheca, para os nossos ouvintes na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e para toda a nossa enorme audiência no estado do Ceará, estado de Minas Gerais e no estado de Rio de Janeiro. Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos complementar, pelo menos nessa primeira fase, o nosso programa sobre o Triângulo das Bermudas. Como falamos já no programa passado, o Triângulo das Bermudas está situado entre Porto Rico, Miami e a ilha de Bermudas. Já apontamos a vocês e vamos dizer agora por que essa ilha de Bermudas possui esse nome, que foi uma outra curiosidade que um dos nossos queridos ouvintes nos interpelou. Cafuras, nos explique por que o nome é Ilha Bermudas. No início do século XVI, um navegador espanhol se aventurou aí pelos mares e acabou parando nesta ilha, que acabou levando o nome dele. E qual é o nome dele? Juan Bermúdez. Já que você falou desse assunto, uma consideração interessante é que esse navegador, que você acabou de falar o nome, Cafuras, o Juan Bermúdez, ele desapareceu, viu? Ele naufragou lá na região e desapareceu. Ninguém tem notícia dele até hoje. E batizou lá a ilha acabou ficando uma homenagem para ele, não é isso? Uma justa homenagem, enfim. Muito bem. No programa anterior, falamos sobre prováveis motivos, especulações sobre a questão dos fenômenos anômalos que ocorrem no Triângulo das Bermudas. Cogitações sobre se lá há um portal dimensional que conduz aeronaves e embarcações para outra dimensão, vórtices que distorceriam a trama do espaço-tempo, quem sabe mandando para o futuro, ou mesmo na impossibilidade física, mandando para o passado, emanações de gás metano a partir do leito oceânico, do subsolo do leito oceânico, para ser mais preciso, em que faria fenômenos borbulhantes na superfície do oceano, que causaria o naufrágio das embarcações, e quando esse gás metano atinge as camadas da atmosfera, causaria a perda de sustentação das aeronaves, que ocasionariam as quedas das aeronaves. Enfim, abduções extraterrestres. Existem diversas especulações e, repito,
Tratamos sobre isso no programa anterior, no programa de número 6. E esperamos hoje fechar esse assunto. Repito, pelo menos para esse momento de análise aqui, vamos aguardar que os nossos queridos ouvintes nos questionem para, quem sabe, fazermos um novo programa sobre isso. Mas, Cafuras, como os ouvintes podem se comunicar conosco? Eles podem se comunicar lá no nosso Instagram, o @espanto.cast. Segue lá, gente. Verdade é que os oceanos do planeta Terra, cobrem cerca de 70% da superfície do nosso planeta azul. Essa é que é a grande verdade. Dizem, por exemplo, os cientistas que nós conhecemos mais da superfície da Lua do que conhecemos dos nossos oceanos. Falando em Lua, falando do nosso satélite natural, já podemos inclusive fazer uma consideração interessante, por assim dizer, espantosa, que é o tema dos nossos programas aqui no EspantoCast. Os cientistas atualmente acreditam que a Lua é fruto de uma colisão de um grande planeta com o nosso planeta Terra, em que as sobras dessa colisão foram para o espaço e formaram, por motivos gravitacionais de aglutinação, o nosso satélite, que está preso à nossa gravidade. Mas isso já é conhecido de todos. Fato é que, atualmente, os cientistas vêm com uma versão de que a Lua saiu, ou seja, o material que produziu a Lua saiu justamente da região do Oceano Pacífico, conhecido como Fossa das Marianas, que é exatamente o ponto mais profundo do planeta Terra. Alcança aí por volta de 11 quilômetros. 11 quilômetros, Cafuras? Me ajuda aí nessa medida exata. A medida exata é complicado dizer, mas o que se tem de verificado até hoje é que tem em cerca de 10.984 metros abaixo do mar, né? Só que tem cientistas, pesquisadores, enfim, que falam que chega a 11 mil metros, que chega até mais do que isso. Mas o certo mesmo, até hoje, é de 10.984. Fato é que essa profundidade é realmente uma coisa absurda. Não basta a extensão dos nossos oceanos, ainda há locais como a Fossa das Marianas, por exemplo, que tem essa profundidade absurda. Então a quantidade de mistérios que podem estar escondidos nessas regiões, inclusive a presença de OVNI, os objetos submersos ou submarinos não identificados, que seria uma nova categoria dos OVNI. Como assim nova categoria? A teoria é que os OVNI, os objetos voadores não identificados, conseguem se movimentar tanto no ar quanto abaixo da superfície dos oceanos. Então fica realmente muito complicado saber todos os mistérios que existem nas profundezas. Por falar nisso, já vou inclusive citar um filme, uma boa referência para quem quiser um programa interessante para a noite de sábado, hoje à noite, logo mais. Existe um filme chamado Nimitz, Volta do Inferno. Como é que é esse filme? Esse filme trata, não vou dar spoiler, até porque isso faz parte dos seus trailers e da sua sinopse. É justamente uma situação em que um porta-aviões americano, o SS Nimitz, passa por um vórtice que distorce o espaço-tempo e esse porta-aviões surge ao lado do Havaí, justamente no dia do ataque a Pearl Harbor. Ou seja, imagine a potência bélica de um porta-aviões com as aeronaves modernas, F-14, F-Tomcat, F-18 Hornet, F-16, A-10. Imagine essas aeronaves todas à disposição da Marinha Americana para defender
o Havaí contra o ataque japonês famoso da história. Inclusive ataque que foi responsável por fazer os Estados Unidos adentrarem a Segunda Guerra Mundial. Então essa é a dica do dia. Nimitz, Volta do Inferno. Muito embora seja uma ficção, é mais um exemplo de situações anômalas, que podem ocorrer na vastidão dos nossos oceanos. Mas o foco, Cafuras, o foco aqui é o Triângulo das Bermudas, que fica localizado no Atlântico Norte. Muito bem. Diversos são os casos de desaparecimentos de embarcações e de aeronaves naquela área do oceano. Alguns casos podemos citar aqui para os queridos ouvintes. Aqueles que se interessarem, Cafuras, poderão aprofundar as pesquisas e garanto, vão ficar espantados. No ano de 1840, a embarcação francesa Rosalie foi encontrada meses após o seu desaparecimento. Ela continuava navegando, contudo, apresentava as suas velas recolhidas e a carga intacta. Contudo, sem vestígio algum de sua tripulação. Ou seja, ela continuava navegando de forma intacta, portanto não foi vítima de nenhum desastre natural. A carga estava a bordo, não foi fruto de pilhagem, de pirataria, mas a sua tripulação não se sabe para onde foi. Em 1872, a Mary Celeste. Este barco desapareceu no mês de novembro, com 10 tripulantes a bordo. A embarcação, somente a embarcação, foi encontrada no mês seguinte, sem nenhum vestígio dos seus tripulantes. 1902. Freia. A embarcação alemã ficou um dia desaparecida. Essa embarcação havia saído de Cuba no início do mês de outubro, sendo encontrada, Cafuras, no dia seguinte, no mesmo local de onde havia saído, porém também sem nenhuma pessoa a bordo. Todos os tripulantes desapareceram. 1918. Cyclops. A embarcação que estava carregada com 19.000 toneladas de aprovisionamentos para a Marinha Norte-Americana tinha 309 pessoas a bordo. Desapareceu com todos os seus tripulantes e carga no dia 4 de março, em um dia em que o mar estava calmo, sem emitir aviso, sem emitir SOS, mesmo dispondo de rádio. Essa embarcação partiu do Rio de Janeiro no dia 16 de fevereiro e, após uma rápida parada em Barbados, entre os dias 3 e 4 de março, nunca mais foi vista. Todas as pessoas desapareceram sem deixar rastro. 1967. Witchcraft. Esta embarcação desapareceu em 24 de dezembro de 67, véspera de Natal.
Esse é considerado, Cafuras, um dos casos mais extraordinários do Triângulo das Bermudas. Tratava-se de uma embarcação que realizava cruzeiros marítimos. O navio, Cafuras, estava amarrado a uma boia em frente ao porto de Miami, na Flórida, a cerca de 1.600 metros da costa. Simplesmente desapareceu com sua tripulação e um passageiro que estava a bordo. 1999. Gênesis era um cargueiro e afundou depois de sair do porto de São Vicente. Sua carga incluía 460 toneladas de vários materiais de construção, como tábuas, concreto e tijolos. Através de rádio foram informados problemas com uma bomba que usava para drenar água. Um pouco antes dela se perder e de se perder o contato com ela, foi realizada uma busca, assim como em muitos casos parecidos, sem nenhum sucesso, em uma área de quase 100 mil quilômetros quadrados. Cafuras, isso me leva a imaginar o seguinte: embarcações intactas, somente com as pessoas sumidas, com a carga intacta, tudo direitinho. Isso me leva a crer em abdução, ET com fome, ET querendo fazer experiência. Não se sabe. Mistério. Outra coisa, mas aí é uma curiosidade. Cafuras, significado da sigla SOS. Significa Save Our Souls. Salve nossas almas. Continuando aqui com esses fenômenos surpreendentes, vou falar de outra embarcação. A embarcação Atlanta. Atlanta, em 1880, uma fragata britânica, desapareceu completamente com 290 pessoas a bordo. SS Timandra, 1917. Embarcação que ele iria para Buenos Aires, partindo de Norfolk, estado da Virgínia, com uma carga de carvão e uma tripulação de 21 pessoas. Desapareceu antes que emitisse qualquer sinal de rádio, Cafuras. A lista é muito extensa. Existem dezenas, centenas de casos, Cafuras. Agora, vocês me perguntam, até agora só se falou de embarcações. Cafuras, nos fale de um caso famosíssimo. Inclusive, esse caso, você sabe muito bem disso, ele é tratado no início do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Nos fale sobre o Voo 19. Voo militar, Voo 19. O Voo 19, na verdade, não foi só com um avião. Foram com uma esquadrilha de 5 aviões do modelo Grumman TBF Avenger. Esse é um torpedeiro, certo? É um modelo torpedeiro com espaço para quatro tripulantes. Só que nessa formação desses 5 aviões, 4 estavam com 3 tripulantes e o 5º avião estava com 2 tripulantes. Então era um piloto, um radiooperador e um artilheiro em 4 aviões. Todas as aeronaves
estavam com 3 tripulantes, Cafuras? Então, 4 aeronaves estavam com 3 tripulantes, um piloto, um radiooperador e um artilheiro. E na outra aeronave, na quinta aeronave, haviam apenas 2 tripulantes. E toda essa operação, que era na verdade para testar, era um teste de torpedos, e era a última missão do treinamento de cadetes. Era a última missão. Era a última para o treinamento. Para a formação dos aspirantes. Aspirantes a oficial da US Air Force. E era comandado, viu, Beto? Por um capitão. Um capitão da Força Aérea Americana. O Charles Carroll Taylor. Ou seja, uma pessoa que tem aí pelo menos, entre 7 e 10 anos que pilota para a Força Aérea Americana. Então, recapitulando, eram 5 aeronaves e com um total de 14 pessoas. E todas sumiram. Todas desapareceram. Sem sinal, Cafuras? Sem o menor sinal. Até hoje... Mandaram SOS, Cafuras? Também não. Não foi relatado nada. Me permita complementar um pouco essa história, Cafuras, que você trouxe à tona. Fato é que, nessa mesma missão, considerando esse desaparecimento sem explicação alguma, foi enviada uma missão de resgate. Nessa missão de resgate, com 13 tripulantes a bordo, e ainda mais, uma aeronave militar, que era um hidroavião, que havia a capacidade de pousar e decolar do mar, se fosse necessário, também desapareceu com 20 minutos de voo. Nenhuma dessas 6 aeronaves, as 5 da missão 19 e essa Martin Mariner hidroavião nunca foram localizadas. Existem outros casos também. Em 1954, aí sim, um voo civil, um Lockheed Constellation, que operava o voo Santiago Air 513, saiu da Alemanha Oriental com destino ao Brasil e desapareceu no Triângulo. Detalhe, Cafuras, 35 anos depois, essa aeronave foi encontrada com 92 esqueletos a bordo. Um verdadeiro terror. Ainda no Triângulo das Bermudas, um caso bem interessante foi sobre uma aeronave civil, uma aeronave de pequeno porte que também passou por uma situação bem curiosa. Ele Beechcraft Bonanza voou para dentro de uma monstruosa nuvem cúmulus nimbus, as chamadas CBs, nuvens de tempestade. Nessa travessia da nuvem, a aeronave perdeu o contato de rádio. Contudo, logo conseguiu recuperá-lo. O piloto relata que se viu em uma espécie de túnel dentro daquela nuvem. E, mesmo estando ainda longe de chegar à cidade de Miami, depois desses 4 minutos de apagão de rádio, ela já se viu sobrevoando a cidade, com 25 galões de combustível, aproximadamente 100 litros a mais do que deveria ter, quase
exatamente a quantidade de gasolina que teria gasto pelo aparelho no trecho percorrido. Ou seja, compreende-se que houve aí um salto espacial. Teria sido um buraco de minhoca? São muitos mistérios. Muito bem. Concluímos aqui uma série de análises, uma série de exemplos falando sobre o Triângulo das Bermudas. Repito, esse é o programa 2 sobre esse mesmo assunto. Cafuras, suas considerações. Mais um programa se encerrando e esse foi um tanto curioso até para nós, porque é sempre muito interessante pesquisar sobre o Triângulo das Bermudas e tudo que envolve nele, todos os desaparecimentos, todos os incidentes e acidentes. E o que eu acho mais curioso é até hoje não ter uma exatidão do porquê tudo isso ocorre. Apenas especulações. Então, quando for pelas bandas, cuidado. Boas palavras, Cafuras. Queridos ouvintes do EspantoCast, cuidado. Estamos encerrando mais um EspantoCast. Mais uma vez agradecemos a enorme audiência, o enorme carinho com que os nossos programas têm sido acompanhados. Esperamos que o programa de hoje tenha sido interessante para todos, que vocês tenham ficado realmente com aquela pulguinha atrás da orelha, aquela vontade de pesquisar por si só esses mistérios do Triângulo das Bermudas. E quem sabe você poderá revelar os seus segredos. Muitíssimo obrigado pela audiência. Desejamos a todos para que logo mais tenham uma boa noite.